Hoje vamos falar sobre Bahamas. Oficialmente falando, Bahamas pode ser chamado de Comunidade de Bahamas. É um país composto por ilhas e ilhéus, tem 30 ilhas habitadas e 670 ilhotas desabitadas. Também é composto por 2.000 cais, que são tão pequenos que são chamados de pedras. Tem seu sistema político como monarquia constitucional, ou seja, um monarca britânico escolhe alguém para ser o governador. O chefe de estado lá é a rainha Elizabeth II. Sua capital é Nassau. Tem como religiões predominantes a protestante, a católica e outras que foram trazidas pelos imigrantes há muito tempo atrás. A colônia de índios Lucain habitavam as ilhas quando Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez no Novo Mundo, em São Salvador, em 1492. O estabelecimento dos ingleses começou em 1647, se tornando uma grande colônia britânica em 1717. Desde que conseguiu sua independência do Reino Unido em 1973, a comunidade das Bahamas prosperou por meio de turismo e de gerência de bancos internacionais e investimentos. As ilhotas e ilhéus se provou um ótimo lugar para os piratas. Eles tinham grande parte da ilha para si. Com isso veio os grandes dias de pirataria. Foi difícil controlar e monitorar, dada a natureza dispersa das ilhas. Até há histórias de tesouros que foram escondidos na ilha e que o pirata Barba Negra esteve por lá. Os piratas foram presos e as ilhas gradualmente foram mantidas sob ordem. Em 1782, tivemos a famosa Guerra Civil. Em 1783, a Espanha cede a Bahamas para a Grã-Bretanha, graças ao Tratado de Paris, depois de uma breve ocupação às ilhas no ano anterior. Com isso veio o aumento da população. A maioria dessa população eram os escravos, trazidos para trabalhar em plantações, mas essas plantações falharam devido ao solo, que não era muito bom. A civilização chegou em Bahamas paralelo com a Guerra Civil. Com isso, os religiosos e os puritanos chegaram às ilhas, trazendo a religião e o inglês que é falado pelas ilhas do Caribe. Curiosidades sobre a população de Bahamas. Ex-colônia britânica, conseguiu sua independência em 1973. A população, em sua maioria, é de origem africana, sendo o restante composto de norte-americanos, britânicos e canadenses. Mais da metade da população leva o sobrenome Rowe, herança do inglês Dennis Howe, que no século XVIII ganhou da corte britânica mais de 2.800 hectares daquela terra. A principal festa de Bahamas tem o nome de Junkanoo. Ele lembra um pouco o nosso carnaval de rua e conta com grandes desfiles, fantasias coloridas e muita música, com bandas, batuque de tambores e até sino de vaca. A lenda diz que o festival teve início a partir do príncipe africano chamado John Canoe e que foi trazido como escravo pelos ingleses, mas se tornou um herói local ao exigir alguns direitos para sua população, como a garantia de 3 dias para celebrar sua tradição e executar seus rituais, o que foi concedido e era realizado durante a época do Natal. Isso teve início no século XVI, que era para celebrar os dias livres, dados aos escravos, e eles comemoravam do dia 26 de dezembro até o dia 1 de janeiro. Isto ainda acontece. Um local turístico muito famoso em Bahamas se chama Fort Fincastle. A lenda disse que havia muitos piratas do Caribe e que por volta do século XVIII o local foi um verdadeiro paraíso para os ladrões, e que Nassau se tornou uma base de concentração estratégicas contendo o maior número de piratas do mundo, como o famoso Barba Negra, que frequentava Bahamas também. O forte foi construído em 1793 para proteger a ilha de New Providence de invasores externos. Grande parte do imponente edifício permanece intacta até hoje e dá acesso a uma das vistas mais lindas da ilha.
Outro local turístico muito famoso em Bahamas é o Queen's Staircase, a escadaria da rainha. É um conjunto de 65 degraus esculpidos por rocha sólida, por 600 escravos entre 1793 a 1794, e tem esse nome em homenagem aos 65 anos de governo da Rainha Vitória. Em Bahamas, há uma ilha chamada Harbour Island, que fica na parte oriental da ilha, e é famosa por suas areias na cor rosa. Esse fenômeno nada mais é do que conchas de alguns pequenos organismos marinhos chamada foraminíferos, que misturados aos outros minerais resulta na cor rosa na areia. Bahamas também é conhecida por Ilha dos Porcos. Ela ganhou este apelido graças à pequena população de porcos selvagens que estão acostumados a nadar no mar com os banhistas e por serem bastante brincalhões. Bahamas também já foi cenário de gravação de vários filmes e séries estrangeiras, como Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Scooby-Doo, Férias ao Sol, Depois do Sol e Eu, a Patroa e as Crianças. Na música, Bahamas teve uma grande influência nos ritmos, como o do calypso de Trinidade e o famoso reggae jamaicano. Há também o falecido rei Eric Gibson, mas há uma banda que fez muito sucesso e ganhou muita popularidade internacional, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Foi o Bahama Man, com a música Who Let the Dogs Out. A gastronomia de Bahamas é bem apetitosa, baseada em frutos do mar, obviamente, já que o país consiste em um arquipélago formado por mais de 700 ilhas, dá para saborear muita comida fresquinha, vinda diretamente do mar e encontrar muitas opções de restaurantes. Mas o prato mais tradicional é sem dúvida o Conch Fritters, que são pequenos bolinhos de massa com carne de moluscos empanados e fritos. Então fica a dica, se você desejar ter a experiência cultural completa, esta é uma iguaria. Origem da língua inglesa em Bahamas. Os colonos britânicos chegaram em Bahamas no começo do século XVIII e consigo trouxeram para os habitantes da ilha sua língua e cultura. Atualmente, o inglês britânico é a língua oficial das Bahamas. Contudo, também se fala inglês crioulo, francês crioulo, grego e chinês. O inglês britânico em Bahamas é usado para registros oficiais e governamentais. De alguma forma, a cultura e a língua trouxeram diferentes sons e dialetos para produzir o inglês crioulo que a gente só ouve em Bahamas. Bahamas tem uma população muito diversificada e é exatamente por isso que a sua língua oficial é o inglês. Nos dias de hoje, os bahamenses usam esse inglês britânico para fins profissionais, como comunicação com turistas, publicações de registros, com a mídia, educação e qualquer tipo de comércio. E como dito, o dialeto das Bahamas se desenvolveu e é apenas exclusivo de lá, sendo usado apenas para as interações informais. O crioulo bahamense vem da família crioula inglesa, ou seja, a língua crioula é uma língua natural, um pouco diferente das demais, digamos. Claro, por causa da maneira como ela foi criada, da sua relação com alguma língua de prestígio, ou até mesmo pelas suas particularidades, coisas que exclusivamente só a própria tem. Esse crioulo é amplamente usado como língua vernácula entre os moradores, sendo assim o idioma exclusivo de uma nação e ou região.
E é claro, sem uma sombra de dúvidas, nossa querida Bahamas é um dos maiores e mais importantes destinos turísticos. Com isso, expandindo suas variadas, suas diversas línguas estrangeiras faladas, mas ainda assim não deixando de ter o inglês como seu idioma oficial. Enquanto na pronúncia americana nós temos tomatoes, vitamins, vase and water, na pronúncia britânica nós temos tomatoes, vitamins, vase e water. Quase que uma mudança drástica, né? Como pode ser visto no inglês britânico, é falado de uma forma mais forte, de uma forma que dá para entender o A, o T, e de forma alguma nós conseguimos ver ou ouvir o R. Me referindo ao idioma de Bahamas como único, posso dar alguns exemplos como o H, que é descartado da linguagem cotidiana. Como, por exemplo, palavras igual a house e thanks, que se tornam house e thanks. Um outro exemplo se dá quando alguém diz day clean, que no pé da letra seria dia claro. Essa pessoa provavelmente está querendo dizer daybreak, que no caso é o amanhecer. E também tem o first fowl crow, que ao pé da letra seria o primeiro corvo, mas no caso está se referindo ao primeiro cantar de galo ao amanhecer. E aqui vai algumas palavras que podem ser diferentes nesse inglês britânico e no inglês americano. No português, calças. No americano, pants. E no britânico, trousers. No português, fralda. No americano, diaper. E no britânico, nappy. No português, elevador. No americano, elevator. E no britânico, lift. E por último, e não menos importante, no português, apartamento. No americano, apartment. E no britânico, flat.